Ok, vamos começar mais uma reunião do Clube Giza. Sejam muito bem-vindos. Vou passar os relatórios aqui e algumas análises. Quem assistiu o vídeo aí, por favor, dê o like no vídeo, para a gente poder fazer a nossa análise aqui. Ok, vamos baixar a tela. Bom, a gente tem um relatório aí desse mês, né? A gente segue na briga aí, né? Que briga. A gente teve um ano assim, bem complicado. A gente até esperou que que o mercado se ajustasse aí com os estímulos chineses, mas só que não deu muito certo. Os estímulos aconteceram, né? Mas o gigante voltou a dormir. A China está bem complicada a situação econômica dela. E isso não está ajudando nada, gente, né? E, para variar, né, nosso Banco Central segue aí na briga também contra a inflação. Está bem complicado isso. E a gente tem aí uma Selic em alta e a inflação segue dando sinais de alta. Então a gente vai ter aí uma, uma subida de juros na próxima semana, e muito em função da meta fiscal do governo. Então está bem difícil aí. Eles estão trabalhando para ver se aprovam aí o pacote de reformas para redução de gastos. Falaram que vão conseguir ainda esse ano, né? Vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, o dólar segue em alta, segue subindo. O patamar base para ele agora é acima de R$ 6. A gente pode ter um dólar aí batendo a casa dos R$ 7. Isso aí para acontecer não precisa muito não. Enquanto isso, a minha economia americana segue forte. Muita força na economia americana. O mercado de trabalho também continua forte. E aí resta uma dúvida, né? Será que o Banco Central americano vai continuar cortando juros? Eles iniciaram uma sequência de corte de juros. Tem uma reunião em dezembro. Vamos ver se eles vão conseguir manter aí esse corte de juros. A gente gostaria que continuasse, que aí ajuda a gente, né? Mas não sei se vai, porque o mercado americano agora sabendo, né, que o Trump vai ser o presidente, assim, as políticas dele são todas para acelerar mais ainda a economia americana, né? Esse é o nosso cenário aí. A gente não tem aí uma previsão de um ano muito bom aí fechando para nós em 2024. Então, o nosso relatório, né, segue aí na tela. Como a gente já vinha comentando, os frigoríficos estavam muito bem, né? Eles continuam. E o setor bancário, quando começou a realizar, né, bastante forte aí esse mês, né, por conta dessa questão de subida de taxa de juros, afetou bastante alguns, alguns dos nossos bancões aí que a gente tem na carteira. Tá? As companhias também de varejo continuam apanhando feio, né? Só que para quem conhece, né, a gente tem aí uma virada de ano, e isso também ajuda um pouco a melhorar as condições de comércio. Vamos ver como é que vai ficar isso, as vendas de varejo do próximo mês aí. Tá? Na nossa carteira, a gente teve assim bastante quedas aí significativas. O setor imobiliário também tem sofrido muito, né? O caso da Cirela que a gente tem na carteira. E a gente também tem outras empresas de imobiliária na nossa carteira, mas elas estão
com um patamar baixo, né? Elas entraram na carteira com um patamar baixo, não é o caso da Cyrela. A Cyrela vem corrigindo bastante, apanhando, na verdade, das condições de mercado. Tá? Algumas elétricas nossas começaram a virar, a gente está avaliando aí a possibilidade de fechar completamente os papéis de alguns, né? Ficar só com uns 2 ou 3 papéis de elétrica. Vamos ver como é que vai virar o ano aí, se a gente consegue definir o que a gente vai fazer com as nossas elétricas que estão corrigindo. Está vindo bastante abaixo do que a gente esperava. Tá? O setor siderúrgico, né, que teve aí uma melhora com o cenário chinês, deu uma melhorada também esse mês, mas eles apanharam muito ao longo do ano. O nosso pior resultado, isso aqui eu não coloquei, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Esqueci de colocar o pior. Coloquei o melhor e não coloquei o pior. 14, acho que foi 15 semin. 14, 14, 13, 12, XP 15, 25 e 15 semin. O mais significativo para a gente seria semin mesmo, né, como o pior cenário. Vamos ver aqui, apesar da XP ela ser a pior da carteira esse mês, a gente recebeu ela de graça, lembra? A gente recebeu ações de graça, então a gente não esquenta muito a cabeça com XP. Né? Semin 15,05, o nosso pior resultado da carteira. Tá? Setor de mineração, mas dentro de uma correção, né, ainda tem guide positivo para ela. Vamos ver. Tem uma boa perspectiva aí. Tá? As que foram muito bem esse mês foram as de saneamento. Né? A Copasa, a Sabesp, a gente já fechou o capital, né? A gente já fechou a nossa posição em Sabesp, mas ela também foi muito bem. E a nossa Sanepar, ela foi muito bem também, 19,32% de alta. O nosso melhor resultado foi a Marfrig, com 23% de alta. Tá? Esse foi o melhor resultado que a gente teve na carteira. E a Sanepar também foi forte pra caramba, né? 19,32. Inclusive a gente aproveitou que a gente estava com preços máximos, né? Na ponta comprada dela, a gente realizou lucro, colocamos no caixa aí um dinheiro aí para a gente poder ver como que vai ser a virada do ano. A gente tem um caixa estratégico para a virada do ano, tá? Essa é a parte principal do trabalho que a gente fez esse ano, que foi colocando em caixa à medida que o mercado ia chegando em níveis máximos de preço de alguns papéis que a gente já estava sinalizando, tá? Aqui eu coloquei uma identificação para Santos Brasil, que parece que, eu não sei se vai ter um fechamento de capital, tá? Então, vamos ver como é que vai acompanhar isso aqui. Como a gente já tinha citado, né, a gente já tem o lucro realizado nesse papel, então, assim, se fechar o capital, a gente vai receber o resultado financeiro disso, mas a gente já tem lucro realizado. Tá? Então, tá tranquilo isso aqui. Das nossas BDRs, né, eu fiquei abismado porque a Disney deu uma alta espetacular de 26,52%. Na verdade, é a maior alta da carteira. Né? Eu coloquei separado porque a Marfrig também é um papel internacional, mas ele está dentro da Bovespa. Né? E aí eu vou começar a sinalizar as BDRs que forem melhor também. Tá? Então, é provável que a gente, ao longo do ano de 2025, a gente aumente a nossa exposição em BDRs. Tá? Então, a Disney foi 26,52%, espetacular. E a Johnson ali segue na briga para tentar subir, que também está difícil. E a nossa estrela, que a gente também já tem lucro realizado, continua maravilhosa, o Bank of America, tá? 16,21% de alta. Então, esses eram os nossos papéis. Tá? Esse é o relatório que a gente tem. E no cômputo geral, agora eu vou criar uma identificação de como que está o percentual do clube mais a carteira top dividendos que está rodando de forma automatizada. Tá? Então, na nossa carteira, a gente teve uma queda de menos 2,62.
Tá? E nós recebemos de dividendos, recebemos bons valores em dividendos, tá? Caixa para dentro, 0,77%. E o Ibovespa caiu menos 3,10%. Então, como a gente tem uma diferença aí positiva para o Ibovespa, a gente segue na briga ali para tentar se recuperar em relação ao ganho do Ibovespa que ele teve no meio do ano para cá. A gente ficou para trás por causa da aceleração que ele teve, né? Mas a gente vai acompanhando isso aqui de perto e o que está salvando a nossa carteira realmente são os proventos. Essa estratégia da gente rodar papéis que pagam proventos está sendo muito bem acertada. Tá legal? Então, em novembro, no cômputo geral, né, o clube ele teve menos 1,85 considerando o ganho em proventos. Tá? Só que a nossa carteira automatizada ela rodou menos 0,6. Então ela aumenta um pouco o nosso percentual negativo. Só que tem uma coisa que a gente tem que considerar. Tá? A carteira automatizada, comparando com o Ibovespa, ela caiu muito pouco. Né? Praticamente ali ficou no 0 a 0, comparando a queda do Ibovespa. Então, se a gente tivesse rodando só papéis automatizados, a gente teria tido essa queda aqui. Mais os proventos, a gente teria ficado positivo. Tá? Só que aí é uma estratégia da gente ir virando a carteira aos poucos. Né? Vamos ver se a gente consegue fazer meio um equilíbrio entre automatizado ou não. Tá? Tranquilo? Então, como eu falei, né, ajuste de posição Sanepar. A gente aproveitou a Disney para fazer uma realização de lucro, por conta dessa alta toda que ela teve. Tá? Então a gente realizou lucro na Disney, mantemos o papel na carteira. E a Sanepar também a gente realizou lucro, colocamos um caixa para dentro para a gente poder ter uma estratégia da virada do ano aí. Tá? Em comparação com as nossas evoluções do clube, né, o Ibovespa em novembro menos 3,10, o clube em novembro menos 1,85, mais o top dividendos menos 3,22. Tá? Deixa eu comparar aqui. Desculpa, pessoal. 262. Deixa eu ver se essa conta tá certa, né? 262 mais é. Ah, não, eu tenho que considerar o proventos. Né? Tem que somar isso aqui também. Peraí. Mas. Estou fazendo esse ajuste agora na carteira, né? Então eu esqueci de colocar o proventos aqui. Isso. Agora sim, 2,45. Tá? Então o clube em novembro menos 2,45. E aí a gente vai ter que considerar essa célula aqui. Não é G65, é I64. Deixa eu ter que colocar I64. Eu coloquei hoje isso, né, para a gente testar. Então, o clube em novembro menos 2,45. Tá? Clube 2024 menos 9,09. Então, assim, aquela queda que a gente estava tendo, ela acelerou por conta do cenário, né, de governo aí, com essas questões de corte de gastos, que eles começaram a ver que a coisa ia ficar bem feia. Então é provável que a gente feche o ano no negativo. A gente tem uma possibilidade de recuperação. Tá? Eu até diria que essa recuperação poderia acontecer a partir do dia 11 em diante, que seria a virada do contrato de futuros. Né? Porque o dólar está muito alto, ele vai sofrer uma correção. Tá? Então, assim, é provável que a gente consiga dar uma recuperada aqui, mas a gente depende do cenário da aprovação aí desses cortes de gasto. Eu acho muito improvável a gente conseguir fazer virar o ano positivo, tá? De menos 9,09 para a gente virar positivo. Vamos torcer, mas assim, eu não ponho muita fé
nessa questão de político tentar resolver tudo no último mês, não, né? Nas 2 últimas semanas, vamos dizer que eles pautem a discussão na semana que vem, que eu acho muito difícil. Eles teriam só mais uma semana para fechar o corte de gastos. Eu acho muito difícil conseguir chegar num consenso em relação a isso. Muito apertado o prazo, né? Tá bom? Em 12 meses, o clube virou para negativo, né? A gente tinha virado levemente negativo no mês passado e agora acelerou. Menos 7,67, tá? Em 12 meses. O clube, desde o início, vem segurando o percentual bravamente. É impressionante isso aqui. Está mantendo 24,88% de alta em relação ao portfólio desde o início. Está segurando isso aqui. Tá? A gente vem mantendo isso aí. A gente perdeu um pouco de rentabilidade, mas não perdeu seriamente. Né? Isso é uma coisa interessante para a gente acompanhar. Tá? Ibovespa, em relação a Ibovespa, em 12 meses, a gente está menos 2,42, a gente estava um pouco pior. Então a gente recuperou um pouco nesse mês em relação ao que a gente estava para trás do Ibovespa. Tá? Ficou do menos 2,42. Em relação ao IPCA é que complicou. Eu tinha comentado no mês passado que a gente estava muito preocupado com a aceleração da inflação e realmente ela está fazendo isso. Ela está acelerando a inflação. E a gente tinha aqui um percentual mais baixo, acho que se não me engano era 10, 11, e a gente foi para 13,32 em relação ao IPCA. Então, quer dizer, o IPCA acelerando mais ainda, tá? A meta fiscal horrível e assustando todo mundo. E o dólar disparando, né, cara? Isso aí aumenta a inflação também, tá? Então, assim, não sei o que a gente vai fazer esse ano, cara. Realmente a coisa ficou bem complicada, tá? Em relação ao S&P, né? KKKKK, né? Não dá nem para comentar isso aqui sem comentários, né? Pô, a S&P acelerou mais ainda, renovou 2 vezes topo histórico, não tem para ninguém, né? Então a gente ficou para trás aí, menos 35,87, ficou muito para trás, tá? O S&P acelerou muito e a gente ficou caindo. Então ficou muito feia a coisa aqui pro Ibovespa em relação ao S&P, tá? E a volatilidade no ano, que é uma outra coisa também que vem se mantendo, que é impressionante, tá? De 10,84, tá? Vem segurando aí a volatilidade no ano, tá? Eu vou mostrar o gráfico aqui do Ibovespa só para vocês terem um nível, né, de interpretação do que eu estou falando, né? Porque realmente a coisa ficou muito complicada no finalzinho do mês, né? Foi uma queda muito abrupta em função dessa discussão de corte de gastos, tá? Vou colocar o gráfico semanal aqui, só para a gente ter uma ideia. Ó, essas duas quedas aqui, ó, no finalzinho do mês de novembro, foi o que impactou o nosso resultado, tá? Vocês estão conseguindo? Ah, não está vendo, né? Espera aí. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Cadê a tela? Isso. Essas duas quedas aqui, ó. No dia 27/11, que foi a derrocada lá dizendo que não ia conseguir entregar o pacote de corte de gastos naquela semana. Putz, isso aí derrubou tudo. Essa queda aqui, ó, foi bem no finalzinho do mês. Ele ainda conseguiu dar uma subida, né, no último dia, mas foi muito pouco em relação à queda toda que teve. Então isso aqui impactou o mês, porque se não fosse esses 2 dias aqui, ele estava subindo. Talvez a gente tivesse tido aí uma possibilidade de fechar o mês positivo. Tá? Mas aí esses 2 dias aqui foi realmente complicado. Tá? Deixa eu colocar o gráfico de tempo aqui. No semanal, vou colocar o indicador do Fernando Góes aqui, só para vocês terem uma ideia que a tendência de alta continua, mesmo
diante dessa situação que a gente está passando agora. Tá? A gente está abaixo do fractal 17, abaixo do fractal 144, mas sem o 34 e o 72 entrarem como resistência. Se continuar nesse cenário aqui de ficar parado aqui, é provável que o 34 e o 72 entrem como resistência, mas por enquanto não. Tá? Então, se a gente olhar o desdobramento, né? Aqui é como se fosse um MACD. Né? Estava positivo, aí virou para o negativo e não desalinhou, né? Não desalinhou as linhas, né? do MACD, né? Para baixo, está alinhado para cima. Ó. 17 para cima, 72 para cima. Quando esse cara virar para cima aqui, eles vão voltar a alinhar para cima. Então, vamos supor, né, que, sei lá, aprovem o corte de gastos. Né? Nós estamos falando de gráfico semanal, então vamos supor que até a virada do ano aí a gente teria 2 semanas. Na verdade eles vão alinhar para baixo. Né? Aqui no santo ele vai alinhar para baixo. E o 72 vai entrar por cima. Mesmo que suba, o cenário está complicado. Não pivoteou para baixo ainda, porque ainda tem esse ponto aqui que segura, né? O PV 305 está bem baixo aqui, no 121, 212. Mas ele está mostrando sinais de que ele quer segurar aqui. Eu não tinha reparado isso. Esse valor é 123, que foi a última alta que ele teve em agosto, que rompeu o topo histórico. Então isso aqui está interessante do ponto de vista semanal, tá? Então a nossa estratégia, como ela é de longo prazo, ainda continua a tendência de alta. Tá? Deixa eu colocar no gráfico diário aqui para ver como é que fica isso. Pode ser, tirando o dia de hoje que engolfou, né? Ele vem numa subida aqui. Pode ser que ele vença o PC72 aqui, não queira ficar abaixo da linha vermelha, tá? E o 121 já está aqui já, né? 123, né? Olha a subida que ele deu quando ele chegou aqui. Esse valor de virada de candle é 125, 180. Parece que ele não quer ficar embaixo do PC72, né? Vamos ver se ele vai virar isso aqui para cima. Porque o PC72 ele não está formando uma parte por cima aqui assim. Ó. Deixa eu ver como é que eu consigo desenhar isso. Ó, ele não está fazendo. O PC72 ele não está por cima. Ele está por baixo. Isso aqui é o que a gente chama de berço, para ele fazer assim. Ó. Tá? Isso é o que a gente chama de berço. Parece que vai acontecer. Vamos ver. Vamos colocar um insight aqui. Vamos dizer que ele vem mais para cá. Ó, forma o berço mesmo. Hein? Ele cria um berço aqui nesse nível de 127. Por aí. E quem está aqui em cima é o 610. Hein? Quer dizer, todos os fractais ainda estão alinhados para cima. Não desalinharam. E está formando um berço aqui. Isso é um gráfico diário, tá? Parece que está formando um berço. Pode ser que ele volte aqui para testar. Por aí. Deixa eu tirar esses desenhos. Fazer um insight de novo. Vamos dizer que ele suba ao invés de cair. Ele alinha o 144. Parece que vai consolidar aqui na faixa de 130, tá? Esse cenário aqui. Ele pode subir. Ele pode ficar aqui, ó. Ó, ganho 17. Tá muito estreito, né? Tá muito perto um do outro. Pode ser que a gente tenha uma possibilidade de
tentar testar essa... Quer dizer, vamos supor que o cenário seja de aprovação do pacote de corte de gasto. Pô, tudo isso aqui, ó, seria desmanchado, né? Tudo isso aqui teria desmontado. Eu poderia fazer isso. 34 por cima. E o 610 daria o apoio. Se ele chegar no 132, ó, tá vendo? Se ele fizer esse zigue-zague aqui, mesmo que ele faça curto, ele cria um alinhamento 610 aqui com os fractais por cima. E o santo alinhado no diário. Né? Aqui é mais interessante então. Tá? Porque isso aqui já vem desde setembro, né? Setembro, outubro, novembro. Aí novembro foi essa derrocada, porque ele estava subindo em novembro. Segurou no 610. Aí deu essa derrocada do pacote de gastos. Se eles aprovarem, pode ser que ele volte para cá. Ó. E aí realinha os fractais. Tá? É interessante. Interessante. O cenário no diário também não está tão terrível assim, tá? Não tinha nem reparado isso. Tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Eu espero que possamos nos falar, né, antes do Natal, mandar uma mensagem de Natal aí cada um de nós, né? Eu desejo a todos que tenham um ano maravilhoso aí, a virada de ano para vocês, tá? Eu espero que todos possam estar bem, com saúde, e desejo isso também a todos os familiares, né? Que vocês possam estar em plena capacidade aí para as festas de fim de ano, tá bom? Um forte abraço. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar pelo WhatsApp. A gente pode fazer uma teleconferência, né? Até videoconferência mesmo, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom.